Após 10 meses sem contato, Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto se encontraram nesta segunda-feira na missa de 7º dia de falecimento da mãe do presidente do PL. Ambos ocuparam a mesma fileira na solenidade, mas separados por aliados para evitar conversas. Para evitar mais ações ou contestações no judiciário, o ex-presidente priorizou um único contato com o cacique em público, dando um abraço no aliado e se retirando rapidamente. O gesto ocorreu após um discurso de Valdemar, no qual ele agradeceu aos presentes. Você, Cristiano Beraldo, depois de muitos meses, 10 meses, Jair Bolsonaro reencontrando o presidente de seu próprio partido, claro, por conta daquela decisão judicial. Olha, é claro que essa decisão que coloca uma parede entre o presidente do partido, o PL, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tem um efeito limitado, no sentido de que as decisões tomadas, e acompanhamos isso nas últimas eleições, obviamente são ponderadas ali pelas duas figuras. A decisão, por exemplo, de apoiar o prefeito candidato à reeleição Ricardo Nunes em São Paulo foi tomada em conjunto. Mas não conversaram diretamente. Sim, mas uma pessoa foi ali, pegou uma informação, levou, ouviu um comentário, voltou. Quer dizer, qual é o propósito exatamente disso? Esse é o tipo de situação onde se colocam essas imposições como se fosse assim, olha, essas pessoas ali, elas cometeram um grave crime, ou estavam ali mancomunadas, formando uma quadrilha para cometer um crime, agora elas não podem ter contato para não combinarem versões da sua defesa. Isso é uma situação. Agora, isso que existe entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, convenhamos, é um faz de conta, não tem efeito prático absolutamente nenhum. Não os impede de tratar dos temas, mesmo que não diretamente, mas através de um emissário. Então, esse encontro que aconteceu ontem, ele mostra a realidade. É absolutamente irrelevante a situação que se encontra, não muda nada no cenário das investigações, dos processos, enfim, seja lá o que for. A autorização foi dada sob a condição de que Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto não conversassem sobre as investigações em curso. Você, Mota, é uma situação constrangedora para os dois? Integram o mesmo partido, mas não podem conversar. É uma situação constrangedora, Caniato, para a história brasileira. Imagina a gente explicando isso para os nossos netos. Imagine essa fase da história brasileira, os últimos anos, sendo explicados no futuro, no dia em que o país retomar a normalidade. As pessoas não vão acreditar. As pessoas vão dizer, não é possível. A direita vai chegar nas eleições de 2026 com um timaço. Bolsonaro, Tarcísio, Zema, Ronaldo Caiado e muitos outros nomes que eu poderia citar aqui. Eu duvido que exista alguém no lado esquerdo da política brasileira que esteja dormindo bem à noite. Não me parece que exista nenhuma medida, nem política, nem jurídica e nem policial que possa alterar essa realidade. Eu explico por quê. O Datamota tem feito uma pesquisa muito intensa, Caniato. Todos os dias o Datamota está na rua conversando com as pessoas. E o sentimento, a maioria das pessoas hoje, é de indignação. Como poucas vezes eu vi na história desse país, e olha que eu já vi muita história desse país. A resposta que o povo, que as pessoas dão aos políticos, depende das escolhas feitas por esses políticos. Essas escolhas são muito claras. A gente fala sobre elas todos os dias, nós falamos sobre elas hoje. Há políticos que, por exemplo, escolhem o difícil, duro, espinhoso, ingrato caminho do combate ao crime. Por exemplo, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. E há aqueles políticos, autoridades, que escolhem a defesa
de cada vez mais direitos e benefícios para os criminosos e a criação de cada vez mais obstáculos para a polícia. Não é difícil, na minha opinião, adivinhar quem vai ser abraçado e quem vai ser rejeitado pela sociedade. O reencontro de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto após 10 meses sem estarem no mesmo espaço durante a missa, inclusive durante uma missa de 7º dia, falecimento da mãe de Valdemar Costa Neto, os dois se encontraram, mas evitaram conversas, viu, Dávila, para naturalmente não ter nenhum tipo de problema caso alguém questione o que eles teriam conversado. Mas o que a gente precisa considerar quando tem um episódio como esse, duas figuras importantes do Partido Liberal que não podem conversar, Dávila? É um absurdo, até parece que o assunto mais importante que eles têm que conversar é justamente essa questão do inquérito sigiloso da Polícia Federal. Não, o assunto mais importante que eles têm que conversar é justamente como o PL pode ser uma força política juntamente com outros partidos da direita para vencer as eleições de 26. E vencer as eleições da 26 não é apenas a eleição presidencial, é vencer as eleições dos governos estaduais e principalmente do Senado Federal. Hoje, cada vez mais é importante ter controle do Congresso e isso exige conversa, trabalho e muita estratégia desses partidos para ocupar esses espaços.